Saudações, amigo e amiga do canal do Pedro Ramiro. Espero que estejam bem. Eu sou o Rafael da VPSeg e é um prazer estar sendo um patrocinador master desse brilhante, jovem, talentoso do mercado de jornalismo esportivo, que é o Pedro. O cara que eu acompanho já desde 2020, lá da Rádio Craque Neto, Rádio Bandeirantes, e agora está arrebentando aí na Record. Bom, pessoal, é muito bom estar alinhado com pessoas como o Pedro, né? E é muito bom estar fazendo esse trabalho. A gente tem conseguido ajudar pessoas, famílias e empresas nas áreas de plano de saúde, planos odontológicos, seguros de vida, seguros viagem, previdência e consórcio. E conte conosco, afinal nossa vida é proteger a sua. Entre em contato, você vai se surpreender com o nosso atendimento. Um abraço a todos do canal. O Corinthians consegue um resultado importantíssimo. Vamos lá, minha gente. Que partida. Que jogo do Corinthians. Quem criticou o senhor Dorival Júnior, comente aqui. Me desculpe, Dorival. Me desculpe, Dorival. E eu já havia falado com vocês. Paciência. Paciência é a palavra-chave. Paciência. Era este o momento do Corinthians ter paciência. Dorival tinha pela primeira vez o trio ofensivo depois de 4 meses, recentemente. Agora que ele foi ter de volta o trio ofensivo, o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. E consegue um resultado importantíssimo. E consegue um resultado que pode ser, sim, classificado como histórico. Um resultado a ser elogiado. Um resultado a ser pontuado como histórico. Grande jogo do Corinthians. Grande partida do Corinthians. Grande partida. Corinthians que no primeiro tempo, é verdade, deixou a desejar em vários momentos, porque estava com um jogador a mais e atuou como se tivesse com um jogador a menos. Essa é uma verdade. Corinthians atuou como se estivesse com um jogador a menos. Mas o jogo que fez o José Martínez. Que partida fez o José Martínez? Que jogo do venezuelano, minha gente. Que partida, que espetáculo. Olha, eu vou... Palmas pro José Martínez. Que jogo do venezuelano. Pra mim, o melhor em campo. Pedro, o Garro jogou, Bidu jogou muito, Mateuzinho. Mas a entrega, o espetáculo que fez o José Martínez, o estilo dele, a forma dele lidar com o problema, a lesão que ele teve. Isso não tem, assim, explicação. A não ser o futebol. A não ser o Corinthians. A não ser a postura de um jogador que sabe o que é vestir a camisa do Corinthians. José Martínez sabe o que é... mas eu tô lesionado. Não tem essa com ele, meu irmão. Não tem essa. José Martínez fez um jogo espetacular. Um jogo de gente grande. Um jogo de um atleta diferenciado. Um jogo de quem sabe o que é vestir a camisa do Corinthians. Essa foi a partida de José Martínez. Que jogo, que vitória espetacular. Eu fiz algumas anotações para a gente trocar ideia aqui. No primeiro tempo, o Corinthians, com algumas dificuldades, é verdade. O Corinthians começou os primeiros 5 minutos ligado, é verdade, reclamou bastante. Até da arbitragem e tudo mais, mas quem principalmente reclamou foi o Palmeiras com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, minha gente, desculpa, mas o Abel Ferreira, eu não sei se está chegando ao fim a passagem dele pelo Palmeiras, não sei o que está acontecendo com o Abel Ferreira, e, aliás, está longe de ser a melhor passagem dele sob o comando do Palmeiras, mas é um técnico que não tem temperamento. E o auxiliar dele depois veio reclamar do jogador do Corinthians, do Matheus Bidu, segurando o Everton. Aí você entra nas redes sociais, todo mundo começa a colocar lances de vários jogadores da Premier League, do futebol espanhol, do futebol de todos os cantos do mundo que fazem esse tipo de jogada. É totalmente natural. Só que aí vem o português do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que vira e fala:
Ora, pois, que, veja bem, o futebol brasileiro está a acabar. É o sistema. É mais uma vez, mais uma falácia do auxiliar português que quer ensinar os brasileiros a fazer futebol. Mais uma vez, um português tentando ensinar os brasileiros a fazer futebol. O Garro começa numa partida muito abaixo. O Corinthians começa precisando criar mais, colocar mais força dentro de campo. O Garro começa realmente num jogo muito abaixo do que o torcedor está acostumado, né? Ele é um grande jogador. O argentino para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Para mim, sem sombra de dúvidas, está entre os 3 melhores do futebol brasileiro. Ele começa abaixo, o Corinthians tentando se encaixar, o Yuri também não achando os espaços que deveria, o próprio Memphis Depay com várias dificuldades. E aí o Yuri perde um gol, enfim, é o grande jogo. O Corinthians entendeu que era um grande jogo. Apesar das dificuldades ainda no começo, o Corinthians entendeu que era um grande jogo. Aí, os 10 minutos de jogo, o Memphis perde uma bola, entrega, cede o escanteio para o Palmeiras, que continua a pressionar, que continua a fazer uma pressão maior, o time do Palmeiras. O Aníbal teve que ser expulso, muito bem expulso pelo Anderson Daronco, muito bem expulso. Isso foi desleal, foi desonesto, desnecessário, que fez o Aníbal Moreno, que é até um grande jogador, dentro de campo, mas foi desonesto, desleal. E aí a expulsão foi justa. Foi mais do que merecida. E o Corinthians precisou ser inteligente depois da expulsão e conseguiu ser inteligente no segundo tempo. Vitor Roque, o Abel Ferreira fortaleceu de certa forma o próprio Corinthians porque tirou o Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que para mim era o melhor do Palmeiras em campo na primeira etapa. Aí o Abel Ferreira no segundo tempo, ele vai lá e tira o Vitor Roque e coloca o Flaco Lopes, que não jogou nada. E o Corinthians obviamente aproveitou desses passos. Aproveitou dessas possibilidades. Começa o segundo tempo muito mais ativo. Não sei qual foi a conversa ali do Dorival. O Corinthians perdeu o Memphis também. A gente vai ficar de olho nessas informações com relação ao próprio Memphis Depay, com relação ao Carrilho, que saiu com problemas. Os dois saíram, né? Mas ficou muito clara que mais do que a mudança dentro de campo de jogadores, houve uma mudança de postura do Corinthians no segundo tempo, que entra muito bem. Eu não concordei com o Dorival em ter colocado o Romero, eu não teria o colocado. Mas acho que o Dorival foi muito inteligente quando muda a postura do time no segundo tempo. E os jogadores também têm mérito. Que partida do Matheus Bidu. Para mim, a melhor partida do Matheus Bidu com a camisa do Corinthians. Além do gol, colaborou demais ofensivamente, colaborou demais defensivamente. É um problema que ele tem, a parte defensiva. Mas ele colaborou e muito para que o Corinthians conseguisse o resultado. E aí, no segundo tempo, o Mateuzinho também fazendo uma partida espetacular. Que jogos que o Mateuzinho tem feito. Contra o Palmeiras também, foi genial. Na partida da ida. Deu assistência para o Memphis fazer de cabeça. E agora também conseguindo um resultado de forma espetacular. Inteligência. Houve inteligência do Corinthians no segundo tempo. E é isso que o Corinthians está precisando. De mais inteligência, de mais intensidade. É o que eu tinha falado para vocês. No time, assim, se você for por mano a mano, o Corinthians não tem menos time que o Palmeiras. No mano a mano, o Corinthians não tem menos time que o Palmeiras. Bastava um pouco de inteligência. E tem mostrado isso desde a final do Campeonato Paulista. Não é um time ruim. Tá longe de ser um time espetacular. Precisa se reforçar. Eu já trouxe informação que há um acerto ali para que o Vitinho seja jogador do Corinthians. Trouxe essa informação em primeira mão para vocês aqui no canal. Quem não conhece o canal do Pedro Ramiro, inscreva-se no canal. Tá se reforçando, sim. Mas é um time que não pode ser descartado. Não é um elenco a ser descartado. É um time que está construindo a tua história. É um time que está construindo a tua visão de jogo. E aí, quando você tem o Dorival Júnior, que é um técnico, sim, vitorioso,
que tem sim seus questionamentos a serem feitos. Não acho o Dorival um técnico perfeito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um técnico de qualidade. É um treinador de inteligência. Não dá para ser descartado da forma que estavam querendo descartar. Ele erra muito. Criticado quando merece ser criticado. Mas não dá para tratar o cara como se ele fosse um Zé Ninguém. Porra. É um bom treinador, cara. É um bom treinador. Tente respeitar essa parte. Tente respeitar essa história do Dorival no próprio futebol brasileiro. Que resultado! Que resultado espetacular do Corinthians! Que vitória! É um recado. É um recado de que o Corinthians pode sim. Que o torcedor corintiano pode sim acreditar mais na sua equipe. Ah, Pedro, mas o Palmeiras está em baixa. Tudo bem, está em baixa, sim. Mas ainda assim, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É um time que recentemente estava na disputa do Mundial. Que recentemente venceu o Botafogo, eliminou o Botafogo no Mundial. Então, sim, o Corinthians precisa melhorar. Precisa melhorar. Mas que entendimento que esses jogadores estão tendo do Corinthians.